gente Muito está bom. começando a nossa roda aberta de jardineiro de agosto e hoje a gente vai aprofundar, né? Eu acho que esse aprofundamento, gente, vai emergir muito das nossas trocas, tá? Então hoje está sendo assim um encontro bem experimental para a gente, mas depois eu quero trazer também mais alguns materiais, algumas coisas de suporte para vocês lerem antes, mas para a gente ir somando esforços aqui a nível de conhecimento. Então, isso aqui talvez para vocês vai ser uma revisão, talvez uma forma de aplicar isso e ver isso pela perspectiva de algum atendimento, de algum trabalho que vocês fizeram, tá? Ou trazer esse panorama, né, mais amplo que a gente pode ir olhando e trazendo alguns elementos característicos para cada uma das essências, tá bom? Mas a gente vai fazer isso tudo de um jeito assim bem leve, bem vivencial. Vamos fazer uma prática inicial aqui que vocês já estão familiarizadas, que é aquele exercício de ressonância que a gente vai fazer agora. Oi, Heloísa, seja bem-vinda. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, a proposta de hoje do tema é Rockrose e a coragem em tempos desafiadores, né? Esse aspecto dessa essência de trazer a potência interna da nossa coragem para a gente transpor, né, a paralisia, o medo extremo e a dificuldade da gente avançar ou ter clareza em situações de pânico, né, de terror, falta de lucidez, né, quando a gente se sente um pouco ali enrijecido, petrificado diante de uma situação difícil ou de uma situação que a gente teme, né, por eventos passados, por eventos futuros, tudo isso a gente vai falando aos poucos, mas para não influenciar vocês, eu já vou trazer essa parte vivencial para a gente se conectar através de um exercício meditativo. Então, a gente vai fazer uma meditação aqui, gente, que ela é parte de mentalização, parte de percepção sensorial, tá? Então, vou convidar vocês a se achegarem nas cadeiras, nos lugares onde vocês estão sentadas, trazer essa presença consciente para o corpo. Só não vale dormir, hein, Val? Cada uma no seu tempo, fechando os olhos, se familiarizando com esse corpo, com a superfície que está em contato com o seu corpo, com a sua pele. De repente, a gente vai tomando consciência de onde estamos, tomando consciência das linguagens físicas, das linguagens emocionais, do movimento mental. E a gente pode começar com uma pergunta aqui, uma pergunta interna. Como eu me encontro agora? Como eu me sinto agora? O que eu consigo perceber da minha experiência no momento presente? E feito essas perguntas, a gente só se abre para observar, para sentir, para se conectar com essa experiência. A gente vai se desarmando, se soltando, assumindo o lugar da criança cheia de curiosidade, aberta a descobrir o novo, desprendida, sem julgamentos, sem tantas crenças.
Ao mesmo tempo que a gente vai soltando as preocupações, as demandas externas, nós vamos permitindo que o corpo, que a mente, as emoções apenas serenizem, relaxem, se expandam. Convidar vocês agora a trazer atenção lá para a respiração, a observar esse movimento suave, leve, natural do ar entrando pelo seu nariz, do ar saindo pelo seu nariz ou pela boca. A gravidade vai deixando esse corpo um pouquinho mais pesado, mais solto, os braços relaxados, leves, o corpo acolhido, confortável, na cadeira, na superfície. E agora, por um instante, a gente vai só contemplar esse estado novo, mais uma vez com curiosidade, observando o corpo, observando as nossas emoções. Se existe um movimento mental aí, ou a pura presença e envolvimento com a prática. Nesse momento eu quero te convidar a paz interna, a calma e a tranquilidade para o seu corpo, através das suas memórias, das suas lembranças de como é se sentir em paz, em equilíbrio. Vai trazendo essa experiência, esse estado interno para a sua prática, para o seu momento. Feito isso, eu convido vocês, cada um no seu tempo, a ir abrindo os olhos. Quem estiver deitado, né, retornar para a tela do aparelho, do computador, sem pressa. Eu quero convidá-los a entrar em ressonância agora, com a essência Rock Rose. E assim como a gente fez nas aulas, a ideia é a gente observar como a gente se sente físico, mental e emocionalmente quando a gente entra em contato com a imagem da flor, dos elementos que compõem a imagem. Nesse primeiro momento, eu só quero que vocês observem.
Observem se tem elementos que chamam mais a atenção de vocês. Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite. Vou terminar Como essa está? sequência aqui e aí eu te explico o exercício, tá? Por aqui tudo bem. Bem, Bem-vinda. obrigada. Agora eu vou convidar vocês mais uma vez a fecharem os olhos, a retornarem para esse estado interno de presença. A Ruth e a Jéssica que chegaram agora, a gente está fazendo uma prática onde a gente está trazendo, né, essa interiorização, que eu vou conduzir vocês, e a visualização das imagens, tá? Agora eu quero que vocês só relaxem, fechando os olhos, trazendo de novo a consciência para esse corpo, para a presença do teu corpo no espaço onde você está, no cômodo, no quarto, no escritório. E aí, de novo, se familiarizando com a forma como seu corpo se encontra agora, com as sensações táteis, temperatura, a forma como você observa suas emoções em reverberação nesse corpo, a qualidade dos seus pensamentos ou o movimento desses pensamentos. As três perguntas: como nos sentimos fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E a gente vai assumindo de novo essa postura de abertura e receptividade. O estar aqui observando, contemplando as nossas experiências, os fenômenos que perpassam o nosso corpo e mente, sem julgamentos, sem resistências.
Mais uma vez a gente convida esse estado de paz interno. Por mais que você talvez não se sinta assim agora, eu te convido a resgatar uma lembrança ou a sensação de como é se sentir em paz. Mas uma paz que vem da aceitação. Eu aceito tudo tal como é. E não uma aceitação como se fosse uma resposta passiva, mas uma resposta de não reatividade. Apenas uma ação de paz, de abertura. Mais uma vez eu vou convidar vocês a abrirem os olhos. E quem estiver aí com caneta e papéis em mãos, agora eu quero convidar vocês a fazerem pequenas anotações, a trazer essas 3 perguntas: como eu me sinto físico, emocional e mentalmente, quando eu estou em ressonância com as imagens de Rock Rose. O que que essa essência desperta dentro de mim? Que eu consigo perceber através da minha capacidade visual aqui. Como eu sinto no meu corpo isso e nas minhas emoções. Quais pensamentos surgem? Conforme vocês forem terminando, sinalizem para mim saber que vocês terminaram, para a gente finalizar a nossa prática. Aline, fala de novo as perguntas, por favor. Como você se sente, Elô, fisicamente? Ou como você percebe a experiência de observar essas imagens fisicamente? Como elas te fazem se sentir emocionalmente, né? Como que eu me sinto quando eu visualizo
os elementos, os contrastes, as formas. E como fica aí os meus pensamentos? Surgem memórias, lembranças, ideias, reflexões. Vocês querem que eu passe mais uma vez para dar mais um tempinho para vocês? Ou tá tudo bem até aqui? Para Eu mim já não. terminei. O Paulo também fez um joinha. A Cris fez joinha. Eu também. Madá. Terminou também, Zélio? Eu acho Uhum. que eu perdi o começo, né? Qual o comecinho, Ruth? Você fala Eu da... acho que das flores, eu acho que eu cheguei lá no meio do negócio, então eu não fiz, não, tô atrasada. Tá, você quer que eu volte aqui e passe mais uma vez? Não, não quero atrapalhar, não. Se não for atrapalhar, Não, tá tranquilo. Vamos com um tempinho aqui. Vou só mais uma passada aqui e trazer de novo essa percepção. Como eu me sinto fisicamente, né? Como eu me percebo emocionalmente, como fica a qualidade dos meus pensamentos, surgem lembranças, memórias, né? Estados emocionais, sensações físicas. Um exemplo de sensação física, gente. Eu me senti meio arrepiada, meio agitado, né? Um exemplo emocional. Nossa, eu vi essa imagem, parece que eu senti uma agitação, uma calma, uma paz, um incômodo. E mentalmente, talvez essa planta te lembre alguma coisa, uma experiência, uma situação, um momento do seu passado, né? Ou ainda qualquer outro elemento, né? Pelas formas, pelas cores, pelas texturas que a gente vai observando, tá? Tudo isso a gente pode sentir através da imagem. Então, a primeira foto. não.
Só eu que tô com o microfone aberto. Não tá fazendo barulho, não, Bárbara. Podemos seguir agora para o segundo momento. Por mim, ok. Vou convidar vocês a fecharem os olhos, respirarem fundo. E ao soltar o ar, a gente solta o corpo junto. Solta os ombros, solta as costas, solta o quadril. Entrega os seus braços, as suas pernas. E agora eu vou convidar vocês a um exercício de visualização. Onde eu quero que vocês visualizem o corpo de vocês nessa postura sentada. Só que nesse momento nós vamos repousar em cima da flor de Rock Rose, como se ele fosse um tapete de seda em que sentamos em cima, um tapete circular. Uma seda amarela, brilhante, macia. Estamos lá no ápice, no topo da flor, inserida no centro dela, recebendo toda a energia, todo o potencial dessa essência, ao mesmo tempo que nós recebemos do alto a energia e a luz do sol. Então, eu convido vocês a se visualizarem nessa postura, a imaginarem a sensação do calor do sol sobre o corpo de vocês. Do alto, o sol vai te aquecendo. Por baixo, a essência de Rock Rose vai trazendo toda a sua potência, envolvendo o seu corpo com esse campo vibratório. E aos poucos você vai sendo nutrida, energizada. O fluxo dessa energia que vem por baixo, dessa força que vem por cima, vai renovando todos os seus canais, os seus nadis, os seus chakras, os seus pontos energéticos. Uma troca, uma ressonância profunda vai acontecendo aí. Quero convidar vocês a descansarem por um instante nesse lugar. Ao mesmo tempo que vocês vão sendo nutridas, fortalecidas, através desse fluxo energético. Permita que essa essência Rock Rose haja através de vocês. Fortaleça vocês. Para a gente ir finalizando, a gente vai respirar agora esse calor do sol, esse ar quente, acolhedor, energizante.
E a gente vai retornando de novo a atenção para esse corpo presente no espaço, em contato com a cadeira, com a superfície, ou com os pés no chão, se familiarizando de novo com o ambiente, com o cômodo, com os sons, com as sensações táteis. Quando vocês estiverem prontas, vocês podem abrir os olhos, chegarem. E agora é aquele momento que eu quero ouvir como foi as percepções que vocês tiveram através das imagens, das anotações que vocês fizeram. Quem quiser compartilhar. Acho que a Val foi embora dessa vez, hein? Bom, fisicamente, meu corpo ficou tranquilo, olhando essas flores. Emocionalmente, eu também me senti calma e me trouxe muitas reflexões, porque eu observei, eu estou olhando aqui para baixo, eu estou olhando minhas anotações. Eu observei muito assim, que tipo de solo, né? Houve tantas flores. Fiquei pensando quanto a gente às vezes aguarda uma situação, um contexto, uma fase da vida para tomar uma atitude, para fazer algo, como se ainda não está bom, eu preciso de mais isso, né? Então, assim, ela florescer nesse pedregulho, que é aí onde eu observei que elas estavam, me trouxe isso. Me trouxe a potência, né? A potência da natureza, ao mesmo tempo tão frágil, tão fina, né? Tem muito a ver com a gente mesmo, na nossa natureza humana. A nossa força, o nosso potencial e as oscilações que existem, né, entre o nosso poder e a nossa fragilidade, né? E aí eu me lembrei também de quando você falou, não é uma aceitação passiva só porque eu tenho que aceitar, não, é com consciência. Eu aceito a vida que eu tenho, tipo, a família que eu nasci, a condição que eu tenho, não para ficar ali da mesma forma, para sempre estar evoluindo, né? Mas sem ficar brigando, sabe? Eu vejo muito isso, a gratuidade que a natureza oferece. Choveu muito, frutifica mais. Uhum. Muito frutifica mais. Não choveu, frutifica no tanto que deu, né? E assim foi isso que me trouxe. Eu sinto muito, eu não vou poder ficar muito tempo, porque eu estou com duas famílias na minha casa, eu ainda estou no consultório, então eu devo ser Uhum. mais cedo. Não tem problema não, Elô. Obrigada pela partilha. Se tiver aqui ainda, eu vou contextualizar para você e depois, se não tiver, você também assiste. Mas maravilhoso sua Tá? partilha, assim. Linda. Mais alguém, gente? Eu, Mandar? eu, eu olhando a flor rose, primeiro eu também me chamou muita atenção que chamou da Heloísa, as pedras, aquele espetáculo de ramagem cheio de flores, a cor das flores, a leveza das pétalas, e me despertou assim uma vontade de voar, de flutuar. Depois eu sentei numa da pedra e fui admirar a flor, fui olhar para a flor. É, e interessante também que o número de flores num galho, né? Quase nunca ela está sozinha.
A cor dos botões também me chamou muita atenção, e o formato do botão, primeiro para baixo, depois a flor em direção ao centro, e aquele pistilozinho, sei lá como é que chama, de bolinha verde conectado lá com a força do universo, com o centro do universo. E interessante que fisicamente, depois, no segundo momento que a gente olhou para a flor, eu senti os músculos do meu braço distender, sabe? Relaxando assim, ó, relaxando, Eu até assustei. Meu Deus, que loucura! E também me chamou a atenção o número de pistilos, pistilos, os amarelinhos? Os Os pontinhos, a gente tem o os estigma pontinhos? central, né? E os É, estamezinhos em torno dela. É os e estames. os estames. Cada flor tem muito estame. Então, me veio a ideia, né, de que a semente também é frutuosa. Deve ter muita semente quando aquela flor fecha e depois se abre para nascer em outro lugar, em fortalecer. E a questão é da força dela em produzir tantas flores nas pedras, num chão tão rígido, né? Tão firme, tão duro. E a sensação que a gente tem é que parece que nem água recebe muito, né? E se recebe, ela se perde também, não sei. A resistência da flor. E o amarelo, né? Me liga diretamente com o centro do universo, com o sol, com a coragem, com a alegria, com a força. Eu amo a cor amarela e as flores amarelas. Elas me chamam. Gratidão, Amada. E mais alguém? Cris? Célia? As duas estão de microfone fechado. Quem vai primeiro? Eu acho que a Madalena e a Elo falaram muito do que eu imaginei aqui. A Heloísa ainda chamou atenção para memórias que, para mim, não vieram. Assim, afinal de contas, as memórias são dela, né? Mas o que me chamou a atenção, eu não lembrava mais o que era, qual era o Rock Rose. Mas quando foi mostrando, eu falei assim, nossa, esse amarelo é tão vibrante, me trouxe assim uma coisa ativa, ativa a força, assim. Trouxe alegria, trouxe força, como a Madalena comentou aí, né? Já da cor do amarelo. Uma leveza, uma fluidez, assim, sabe? E as flores, assim, todas agrupadinhas, assim, né? Me trouxe um sentimento de união faz a força. Eu até anotei isso aqui, assim, porque elas estão ali unidas nesse ambiente mais árido, assim. Quando você comentou, fez a parte do exercício da gente se imaginar na flor, né? Eu me imaginei, imediatamente me imaginei deitadinha, assim, nas pétalas dela, assim, sabe? E depois como se aqueles estames ali fosse, assim, tipo um chafariz de alegria, sabe? No contexto da flor, assim. Uhum. Foram essas algumas das percepções que me vieram, assim, algumas das coisas que eu anotei aqui. Foi isso. Lindo, Cris. Eu, Gratidão pela eu, partilha. Pois é. eu achei que o colorido, ele sobrepõe, ele é o centro das atenções, né? Ele é suave, porém ele está em evidência, tá? E Uhum. aí você pensa que apesar do meio, das pedras, ele traz alegria, porque ele é cor, ele é vida, ele se destaca, ele sobrepõe ao meio que ele está, né? Uhum. E isso traz um pensamento positivo, de conforto, de aconchego, de descanso.
Tô anotando tudo aqui, tá? Eu gosto de anotar. Obrigada, Zélia. Obrigada. Nossa, que legal isso aqui. Alguém mais? Igualzinha? A bateria do telefone está acabando e a minha também. Uhum. Então, Um beijo, Elô. Até a próxima, meu bem. mas a palavra alegria, ela realmente veio muito forte. E quando apareceu a flor com os botões, é uma compartilhar, então, compartilhar essa alegria. Então vinha essa alegria muito de dentro para fora, como uma força muito grande a ser compartilhada. Uhum. E assim, quando uma das fotos tinha o mar lá no fundo, e isso eu sei que quando tem o mar no fundo, tem muito vento normalmente, né, na costa. E isso faz com que a flor tenha uma força muito grande, e ao mesmo tempo ela tem toda essa delicadeza. E então parece coisas antagônicas, mas que lembra que quando a gente está fortalecida e pronto para afrontar esse vento, essa aridez das pedras, a gente pode continuar com a leveza e não com a dureza. É isso que me veio. Olha, se eu juntar tudo que vocês falaram aqui, a gente já descreveu o gestual dela inteirinho, gente. Lindo, uau. Gratidão. Ruth? Eu achei, não sei se é porque ela estava no meio das pedras, achei ela muito, que foi a palavra que eu coloquei? Que não tem obstáculos para o crescimento dela, sabe? E assim, todas as imagens que eu vi, a alegria. Alegria, alegria, alegria. Completando o que as meninas falaram aí, é isso. Ela é desbravadora, acho que a palavra que eu queria era essa. Seu microfone está no mudo, Aline. Porque a Kalana começou a latir aqui. Jéssica, Priscila, vocês querem partilhar também? Olha, para Ah, mim, eu já cheguei super agitada, né? Hum, Nossa, me trouxe uma calma tão grande e essa cor vibrante, o amarelo, me trouxe alegria sabe, de viver, de estar viva, de estar respirando. E tem uma foto que tem os botãozinhos, ele tá virado para baixo. É como se, na minha cabeça, veio que como a gente tem que olhar para o nosso interior para buscar as coisas que estão aqui dentro, sabe? Buscar força, buscar até mesmo as crenças que tá atrapalhando a nossa vida. Então, para mim, trouxe isso. Jéssica. Descrevemos o gestual da planta. Aparecida? engraçado que eu tenho uma contradição aí com as meninas. Essa eu percebi uma alegria, mas me deu uma saudade tão grande e parece que essa saudade ficou tão distante que eu percebi o amarelo, aquele vibrante, mas parece que o verde, que era a esperança, estava muito longe, muito embaçado. Mas aí depois e eu tô muito cansada hoje, porque eu fiquei no hospital 15 dias assim direto com uma amiga, então assim, eu cheguei ontem de Brasília. E eu fui o médico hoje que apresentava muito alto, então assim, agora de tarde, sabe, quando você tá assim, nossa, exaurida, parece, assim, gente, se eu tiver que viver mais um dia, eu vou morrer agora mesmo. Uhum. E aí, quando você fazer aquele momento da gente deitar na flor e descansar, aí eu me aconcheguei tanto nela e eu ficava olhando aqueles negocinhos que tem lá em cima que vocês falaram, não, mas eu esqueci. Os Os pendãozinhos que estantes. tem pra cima. Aí eu deitada lá e olhando aquilo e falava, gente, é muito perfeito, é muito lindo. E eu senti tão suave, parece que até diminuiu um pouco a minha canseira. Mas eu fiquei muito saudosa, muito saudosa. Mas é uma saudade, assim, que parece que eu não vou resolver ela. Mas Uhum. eu vou resolver sim. Eu decido que eu vou resolver. Uhum.
Lindo, Cida. Então, eu vou aproveitar enquanto a Val tá aqui, para me emendar aqui, ó. Só a gente lembrando, gente, eu acho que eu nem vou pro slide, ainda nem vou pro slide, eu acho que a gente consegue fazer tudo isso só pelas imagens que a gente viu aqui, né? Todos esses aspectos gestuais que vocês foram trazendo, por exemplo, o ambiente onde ela cresce. A gente vai ter um solo mais seco, tinha um outro que dá até para a gente ver as rochas, né? Um solo mais seco, drenado, né? Muitas vezes um solo calcário, bem rochoso. E aí ela vai se alastrando de forma horizontal, ao contrário de outras espécies que a gente tem, por exemplo, vervine, patins, né, que tem um crescimento retilíneo para o alto, aqui a gente vai ter essa forma esparsa, horizontal, como se a planta ela fosse se agarrando ao solo para se sustentar com raízes profundas, né, para ela conseguir ir avançando para além dessas rochas, desse material mais duro, mais denso, mas ao mesmo tempo ela traz para cima essa projeção da flor, né? Então, o Rock Rose ele é considerado um arbusto anão, gente, porque ela tem um caule lenhoso, um caule fino, mas lenhoso, né? Que coloca ela aí nessa classificação de arbusto. Ela não é herbácea, ela não é uma erva. Mas geralmente esse solo, que é o solo de prado, pradarias europeias, é um solo mais com uma formação mais herbácea. Então a gente vai ter ali mais gramíneas, mais plantas baixas, rasteiras, pequenos arbustos. Então o Rock Rose vai trazer essa formação, né? Que ela vai acompanhando muitas vezes áreas mais altas, encostas, né? Áreas rochosas, solos muito secos, e ao mesmo tempo que a gente tem uma área extremamente exposta à incidência solar. Então, só da gente ver nessa imagem que a gente vê o mar lá de fundo, as rochas, a gente vai ver que a incidência de sol, ela é contínua, né? Enquanto tiver sol, não tiver uma nuvem, essa planta, ela está recebendo essa luz solar, ela está recebendo essa força. E aí, quando a gente olha para a disposição dessa flor de 5 pétalas, eu gostei muito dessa imagem aqui, porque a gente vê direitinho a abertura dela, né? Ela tá como um captador de luz. Assim como a gente tem o girassol, que ele se posiciona, Rock Rose também, né? Ela se abre quando tem luz solar, para ela receber. E aí essa ideia dela parecer uma moeda dourada, né? O próprio nome em latim vai trazer essa conotação de uma moeda, porque ela tem essa abertura com as 5 pétalas, mas ao mesmo tempo esse contraste que eu gostei muito de vocês falarem, porque a sensação que eu tenho, né, é um ambiente muito hostil, mas contrasta com essas pétalas bem delicadas, que lembram seda fina, um tanto amarrotadas, que a forma como essas pétalas estavam inseridas ali no botão floral, é como se a gente tivesse amarrotado ela lá dentro, e ela só abre. E de uma fragilidade que essa flor ela não passa de um dia, né? A planta em si ela é perene, ela tem um ciclo de vida muito longo, mais de 2 anos, mas a flor em si ela dura um dia, né? Então ela vai abrindo uma por uma e ela fenece no mesmo dia que ela abre. Então trazendo esse aspecto dessa sensibilidade. E tudo isso vocês foram trazendo na fala, né? De alguma forma, essa potência, essa energia, mas ao mesmo tempo, o aspecto da fragilidade, a gente vai ver também nos tricomazinhos, né? Os pelinhos que a gente encontra na estrutura do caule, nos botões e nas sépalas, que estão por baixo das pétalas. Então, essa ideia também, eu vi isso na palestra do Julian ano passado. O Júlio ele foi destacar os dois perfis que a gente até conversou nessa turma agora, as duas essências que elas têm dificuldade de estar no mundo. Water Violet, porque não quer estar, né? O Water Violet, só lembrando, ele preza muito pela sua reserva, pela sua individualidade, gosta muito da solidão, né? Ele se sente bem em estar mais isolado das pessoas, porque assim ele pode evitar interferência, assim ele mantém a individualidade dele, a autonomia dele, né, a vontade dele, mas ao mesmo tempo ele evita estar em contato com o mundo. Já o Rock Rose é como se estar no mundo, segundo Julia, o simples fato de existir já é um risco. Então, quem lembra para mim aqui o que a essência floral de Rock Rose trabalha? Só para a gente fechar essa arguição aqui, falando dessa sensibilidade. Se alguém falou, o Olha o microfone está pânico, o medo. o medo, o pânico, o terror, né? Estou imaginando essa fala do Julian, né? O simples fato de existir pode ser ameaçador.
é como se existisse um risco, uma ameaça, né? Algo que é temido, mas numa proporção muito grande. Então, tanto a pétala que a gente vai ver aqui, essa estrutura diminuta, né? Porque por mais que seja um arbusto anão, ainda assim é uma planta que cresce horizontalmente no solo, né? Tá muito exposta. Isso eu vi de um artigo científico falando que é uma planta que vive sob intenso estresse. Estresse por quê? Porque a incidência solar é muito grande, porque o solo é muito pedregoso, né? É pouco, como é que fala? É um solo mais exaurido, o ambiente como um todo representa uma ameaça para a planta. Mas assim como vocês trouxeram na fala de vocês, existe uma potência, né? Quando a gente entra em conexão com a essência, com a imagem, a gente sente essa potência, essa força que contrasta, como a Val falou, com esse ambiente, né? Com essas condições. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo aqui, dentro de tudo isso que a gente falou, do gestual? Deu para vocês lembrarem? Outra coisa que eu achei muito legal aqui é o comentário da Jéssica. Jéssica, eu não tinha pensado por essa perspectiva, eu gostei muito da sua colocação. Essa ideia de que o botão ele fica para baixo, né? A flor ela se abre para o sol, mas é realmente essa sensação que a gente tem que buscar é dentro, né? Que essa força, o que o Rockers vai potencializar, né? A coragem. Então, que essa coragem, essa potência humana para ir, né? Para atravessar esse campo de adversidade, esses desafios da vida, ele vai vindo interno. E aí, esse insight, né? Me vem na hora assim, a ideia do eu despertei, eu entendi, é esse movimento de abertura da planta, que vem junto com a potência do amarelo. E aí, já fazendo um gancho aqui, antes de voltar para vocês, falando sobre o potencial das flores amarelas, né, que a gente também vai trabalhar aqui a perspectiva da cor quando a gente está trabalhando com as essências. Tem algumas literaturas que até focam, né, nesse potencial, mas no caso aqui em especial de Rock Rose, gente, a gente pode trazer o quê? Clareza mental. Por quê? Porque como fica, principalmente a qualidade dos nossos sentidos, quando a gente está sobre uma situação de pânico, de terror, de medo extremo, de dificuldade de encarar uma situação adversa e difícil, né? Que nos traz uma sensação de terror, né? De pavor. Né? Será que a gente consegue raciocinar bem? Será que a gente consegue ter clareza, né, de buscar ali um recurso? Né? Nossa, aconteceu tal situação, eu tô aqui apavorada. Será que eu consigo ter a lucidez mental necessária para pensar assim, não, agora eu posso respirar, né? Talvez eu vou buscar o suporte, o auxílio dessa ideia da comunhão que vocês também trouxeram, né? Da totalidade, do suporte do outro, do amparo do outro, né? Ou eu consigo me autorregular numa situação como essa. Então, o amarelo de Rockrose a gente vai trazer principalmente para o aspecto mental, né? Ajudar a trazer a clareza, o foco, né? Para transpor essa nuvem de terror que acomete principalmente os nossos sentidos. Né? A gente não consegue raciocinar muito bem, não tem muita percepção do corpo, né? De toda a alteração física que a gente sente numa situação de pânico, de terror, né, de medo extremo. Além disso, o amarelo traz para a gente esse elemento de energia e vitalidade que vocês comentaram, né? Aumentar a sensação de vigor, de disposição, para combater a letargia. Muitas vezes a gente fica petrificado numa situação de medo, né? A gente não consegue reagir, a gente não consegue nos mover. A luz e o calor, que remete a essa ideia também do sol, gente, é o símbolo do conforto, da esperança. Acho que foi a Zélia que falou do conforto, né? Do acolhimento. Então, ele vai trazer essa sensação de segurança, acolhimento e força energética em tempos difíceis. O Rock Rose foi o floral da pandemia. Era um medo desproporcional, porque a gente estava lidando também muito com o desconhecido. Tudo era novo, principalmente quando a gente ligava a televisão. Aí eram muitos gatilhos, né? Era variantes novas, era sintomas novos, era o número de pessoas assim em situação crítica só aumentando, né? De perdas, Tudo era medo, sequelas, né? tudo era um medo, mas não é só aquele medo de mímulos, né? Mas, Madá, é o Né? medo, né, desse terror que a Que pandemia deixa a trouxe para gente nós. paralisado. Uhum.
Também trabalha o aspecto do amarelo, gente, purificação e renovação, né? É uma cor que vai trazer limpeza, renovação energética. Pela perspectiva dos nossos chakras e vórtices energéticos, o amarelo está associado ao chakra do plexo solar. Então, a gente, pela perspectiva energética, é como se o nosso plexo parasse, né? Ele não consegue ali circular da passagem esse fluxo energético do corpo e dos corpos energéticos. Então, o Rock Rose também vai trabalhar esse campo do plexo, né? Essa força interna, esse poder pessoal, né? Essa coragem para a gente transpor essas situações aterrorizantes, assustadoras, difíceis, atormentadoras. E a clareza mental que eu comentei com vocês, né? Especialmente em momentos de crise e estresse, trazendo também junto com uma elevação espiritual, né? Trazendo luz e otimismo em tempos difíceis. Para que agora eu acesso esse estado de clareza para trazer de novo a consciência da minha potência, que é aquele momento que a gente senta na flor e recebe a força. E aí a gente sente de novo o calor do sol, e o calor do sol faz o quê quando a gente está com o corpo frio? E talvez algumas de vocês até sentiram isso, porque a gente está num dia frio ainda, né? Parece que aquece. E o aquecer, foi a Relaxa. Cris que falou do músculo, né? O calor faz o músculo soltar, relaxar, né? Tirar a rigidez, né? A gente trava no medo, enrijece cervical, pescoço, coluna, cabeça, e vem as dores generalizadas, né? Muitas vezes associadas ao quê? Aos medos extremos. Tá linkando aí, gente, dentro daquilo que vocês viram antes, estão relembrando, Uhum. os encontros mais recentes que a gente teve, tá dando para pegar aí? A Cris e a Zélia tem tempo. Por aqui tá assim. A Jéssica também tem tempo. Não, eu Então, lembrei ah, bastante dos das nossas conversas sobre o Rock Rose. E também, eu até, anteontem, estava prescrevendo, estava montando aqui um floral para o meu sobrinho, e eu tinha ficado na dúvida do Rock Rose, assim. Ele vai entrar na fórmula. aham, Assim, ó, já entrou na fórmula. já tá dentro, né, Assim, Cris? tá joia. Ó, só voltar aqui um pouquinho, gente. Vamos localizar agora aquele relembrar é viver, né? O professor adora isso. Uhum. Vamos relembrar. Deixa eu só destacar a câmera aqui. Então, essa aqui é uma mandalinha que quem não tem me peça, mas eu acho que todo mundo que está aqui tem. Ah, eu amo essa mandala. Zélia, você tem ela? Microfone. Microfone, Zélia, eu não te ouvi. Não lembro, não sei. Tá, tá. Então, qualquer coisa eu mando de novo e depois também fica a gravação. Quem assistir, precisar, pode me pedir, que eu mando pra ela ser impressa. A gente É, imprimiu assim, ó, Zélia. Principalmente quem trabalha com radiestesia pode usar, né? Esse aqui eu só tirei os elementos e pus no slide, mas ela é uma mandala completa que a gente tem ali as flores, os nomes, os grupos, né? Os grupos emocionais de cá, e dividimos entre curadores, auxiliares e complementares. Então, é uma ferramenta muito gostosa que a gente tem em nós. Quem precisar do PDF é só me pedir, tá? Que eu mando para vocês. E aí, só lembrando aqui dos grupos emocionais, que o Bá dividiu as 38 essências em 7 grupos emocionais, e a gente tem Rock Rose no grupo do medo, junto com Mimulus, Cherry Plum, Aspen Aspen e e Red Chestnut. Red Chestnut. Isso, 5 essências que a gente vai ter aqui do grupo do medo. Quem lembra o que que cada uma dessas trabalha? O Mimulus. Medos conhecidos, medo de escuro, medo de trovão, medo de dormir sozinha, que eu morria de medo quando era criança, não dormia sozinha. Medo da injeção do Aliás, até dentista. um pouco tempo. Agora eu não Aham. posso ter medo mais. Medo de sair sozinho, medo de passar por uma situação difícil, medo de uma cirurgia, medo de ser abordado por um desconhecido, medo de voar. Todos os medos, gente, que a gente consegue nomear e que são medos o quê? Comuns. Muitas vezes medos que a gente tem quando já é pequenininho,
né? Medo de aranha, medo de lagartixa, é, medos, né? Os medos que a gente consegue tranquilamente nomeá-los. Quando esse medo fica intenso, num nível de pânico, num nível de terror, pode acontecer? Pode. Por exemplo, você pode ter medo de dentista e você pode ter um ataque de pânico ao imaginar que vai ao dentista, que vai passar por um procedimento médico, que vai se submeter a uma cirurgia, né? Você pode ser tomado por um estado muito mais avassalador e assustador em vivenciar aquela experiência que ainda está por vir. E aí esse medo, esse rompante, né, ele vai ser trabalhado com Rock Rose e não com Mimulus, tá? Então é o medo extremo, tá? É o terror, é o pânico. Aí a gente vai lá para Sherry Plum. Quem lembra de Sherry Plum? Sherry Plum é medo de fazer coisas ruins com você, com outra pessoa, atacar, fazer mal a você mesmo e a outras pessoas. Isso, o medo que a gente tem de perder o controle, né? Controle. Ah, falou a palavra, medo de Isso. perder o controle. E aí, em que sentido? Igual a Amanda falou, né? Ou eu posso, talvez, atentar contra a minha própria vida, ou atentar contra a vida de uma outra pessoa. Exemplo, né? Nossa, essa pessoa me deu tanta raiva que eu quase voei nela. Eu quase tive o impulso nervoso, né, de fazer algo perigoso e que pudesse, atentar contra a integridade física, né, emocional, psicológica da outra pessoa, né? Isso é Sherry Plum. E Aspen? O que que essa essência trabalha? Qual a qualidade de medo? Medo desconhecido, medo que você não sabe nomear, não é? Isso, os medos que a gente, né, não tem dificuldade de entender por Não que tem sabe de medo, quê? né? Muitas coisas do inconsciente. Nossa, isso me traz um pavor e eu não entendo muito bem o que que isso acontece. Às vezes vem essa sensação de medo, de temor, né, que eu não consigo dar nome, que eu não consigo descrever. Muito indicado para crianças. Tem medo de dormir no escuro, medo de ficarem sozinhas, né? E aí elas não conseguem entender muito bem a origem desse medo. A Aspen vai ajudar o quê? A resgatar internamente, né? Essa segurança, esse entendimento interno. Confiança. O último é é Red Chestnut, né? E Red Chestnut, gente? Preocupação excessiva com os outros, né? Medo Isso, dos outros. É, isso, preocupação excessiva, mãe, por exemplo, que os filhos casam, saem de casa, ela não dorme preocupada se o filho está em casa, se já chegou, se dormiu, se... É, isso. excesso de preocupação com os outros. Isso. Quando a minha preocupação ultrapassa o meu campo pessoal, né? E aí a ideia na perspectiva de Bá, eu não confio que essas pessoas, esses entes queridos e amados, são tão amparados quanto eu, né? Eles são guardados, protegidos e guiados nessa jornada humana também. Então, para a gente confiar, né, nesse amparo e nesse suporte. Então, a gente mima os grupo do medo. Rock Rose, Grupo do Medo, junto com Sherry Plum, Aspen e Red Chestnut. E no caso, Rock Rose para os extremos, né? O medo extremo. E aí a descrição que o Bá traz, só para a gente lembrar aqui. Ele é considerado um remédio de resgate e ele também está lá na formulação do Rescue Remedy. Então, é um remédio de emergências para casos onde parece não haver sequer esperança. Em um acidente ou uma doença repentina, né? A pessoa acabou de descobrir que ela tem câncer. Ela acabou de descobrir uma doença autoimune muito séria. E aí ela é tomada por um pavor, né, por um medo extremo. Ou ela passou por um acidente onde ela quase perdeu a vida e de repente passar por uma situação que resgate aquela lembrança traz muito medo para ela, como um acidente de carro, né, uma perda de um ente querido, uma doença, né, pode ser motivo de desencadear estado de pânico e terror. Né, quando a pessoa revive aquela experiência de novo, ou quando a pessoa está muito assustada ou aterrorizada, ou se a condição é séria o bastante para causar grande medo àqueles ao redor, né, gerar toda uma comoção, uma agitação emocional. Se o paciente não estiver consciente, os lábios podem ser umedecidos com remédio, igual o Dr. Bá fez com Clements, naquela história que a gente conta, né?
Outros remédios além desse podem ser necessários, como uma sonolência profunda, um desmaio, uma inconsciência, Clematis. Se houver um tormento mental, uma angústia emocional muito grande, Agrimony e assim por diante. E aqui, na verdade, eu já estava descrevendo para nós a formulação quase a formulação de Rescue Remedy, né? Só não tem Agrimony, mas tem Clematis. E aí o remédio ele vai trabalhar onde? Nos medos extremos, em que a pessoa se sente paralisada, em choque, aflita, apavorada, assustada. Ou ainda, gente, a ansiedade progressiva. Começa com uma leve ansiedade, ela vai tomando uma proporção muito grande. Quem já teve crises, né, intensas, agudas de ansiedade, vai saber muito bem como é esse sentimento. Mas só lembrando aqui pontualmente, esse floral não substitui a necessidade dessa pessoa, tá? Tá fazendo uso de medicamento, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tá? O floral, ele é complementar. Momentos desesperadores, então, fazer uma viagem, uma cirurgia, doenças repentinas, desastres naturais, estados agudos de emergência, sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Um temor muito grande, pânico, terror, horror. Então, as mãos ficam trêmulas, sensação de perigo, membros frios, sudorese, falta de ar, sentidos reduzidos, né? Às vezes a pessoa até descreve uma sensação de dormência no corpo, ou a mente um pouco anuviada, né? Como se ela tivesse entorpecida, falta de ar, taquicardia, alteração de pressão. Todos esses são estados que a gente pode experienciar numa situação como essa, né? E aí, o Rock Rose seria um floral indicado aqui. Situações graves, né, diante de crises, emergências ou eventos que desencadeiam grande temor e desespero. Né? E é muito comum aqui perguntar, e a gente já chega com Rescue Remedy? Geralmente, numa situação como essa, eu já chego com Rescue Remedy. Porque aí eu já vou pensar que Clements vai ajudar essa pessoa a trazer clareza de novo, Sherry Plum vai restabelecer o equilíbrio psicológico dela ali naquele momento, né, de falta de controle, né, de si mesmo. Quem mais? Eu sempre esqueço. Deixa eu ver lá. Empatins pela agitação, por sentir mais acelerado, agitado, né, atormentado. Empatins vai trazer de novo esse estado de equilíbrio, de calma interno, né? Clemats vai ajudar aí a trazer mais clareza mental, a resgatar esse estado interno de consciência. Sherry Plum, né, pela perda do controle, e Star of Baffling a nível de traumas, né? Então, situações muito traumáticas podem desencadear episódios de pânico, de terror, de ansiedade extrema. Né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Madá, você quer acrescentar alguma coisa? Não, Tudo bem aqui? tá tudo bem. E aí, gente, uma coisa interessante aqui, só para somar também, a nível de conhecimento de vocês, a nível fitoquímico, eu não sabia disso, eu estava pesquisando, estudando, Rock Rose já foi empregado, né, em vários países, tanto ela quanto espécies do gênero, como tratamentos naturais. Eu não sabia que o Rock Rose era usado como um remédio natural, né, em práticas tradicionais, medicina tradicional. E aí eu fui vendo os estudos mais recentes, o de 2024 agora, não, perdão, de 2024 foi uma análise fitoquímica, o de 2017 fez uma correlação dos extratos das partes aéreas da planta, ali, folhas, caule, flor, na ação antioxidante, né, do nosso organismo. Então, a oxidação, ela está associada aí ao processo de envelhecimento e todas as doenças que estão associadas e atreladas ao envelhecimento, né, diabetes, problemas cardíacos. Então, os extratos da planta atuam nessa parte antioxidativa do nosso organismo e tem propriedades também antimicrobianas para algumas categorias de bactérias. Então, a gente vai ter aí tanto emprego, né? Pode pensar em tanto um emprego de Rock Rose na indústria farmacêutica como na produção de cosméticos. Eu acho que também na área de aromas são feitas algumas questões com os fitoquímicos da planta, mas só para a gente trazer essa ideia também, quando a gente pensar em Rock Rose, nesse processo inflamatório, oxidativo do nosso organismo. A ideia do envelhecer com qualidade, né? Praticamente não tem quase estudos na área, mas essas perspectivas aí que já tá sendo propostas
para essa planta e como que a gente pode associar essa questão de vitalidade, de regeneração do nosso organismo através do Rock Rose. Porque se a gente entende também que o fluxo energético é estagnado num processo de pânico e medo, o Rock Rose vai devolver de novo essa vitalidade, esse restabelecimento da saúde, né? Favorecendo a nossa saúde como um todo, seja físico, mental, emocional. Vai atuar no físico, nesse É, aspecto também, é, né? as questões das propriedades da própria planta, né? E aqui só algumas coisinhas botânicas. O nome da espécie. Ô, Cris, como é que tá seu latim? Elianthemum numulario? Eu acho que é alguma coisa assim, gente. A Graça tinha que É estar isso aqui. mesmo, Acertamos, Cris? pra mim é isso aí. A família Ele é... Cistácea. Pode falar, Cris. Não, é isso aí. Tá mudando muitas famílias, mudando algumas coisas, algum jeito, alguns nomes aí. Mas é isso aí. Isso. Elianthemum numularium. E aí a origem, gente, a planta ela vai ali desde a Europa, eles falam que tem muita espécie no norte da Europa, até a região do Cáucaso, que é o limite que a gente tem ali entre a Europa e a Ásia, onde está a Turquia. Então, é uma área que vai apresentar essas características de pradaria seca, em costas rochosas, com alta incidência solar, né, um solo muito drenado. Então, por isso a planta ela vai ter raízes profundas e fortes. A floração dela é no início do verão lá, então como a gente entrou aqui no inverno, finalzinho de maio, junho já está começando o verão lá, até eu acho que agosto, setembro, É, então é um período de maior floração, né? Vai me corrigindo aí, Cris. É uma planta perene arbustiva, né? A gente chama de arbustiva não, porque ela é pequenininha. Perene, porque ela tem um ciclo de vida longo, gente. E a dispersão dela ali, até o Julia fala das formiguinhas que vão levando ela, mas ela vai se alastrando desde o pós-glacial, né? A gente vai vendo os estudos muito bacanas de como ela foi ocupando o território ali. E tá sendo, essas áreas de prado, no caso da Europa, elas estão sendo ameaçadas em função do processo de arado do solo, né? As pradarias elas são muito usadas para animais domésticos, para pasteio dos animais domésticos, né? Então ameaça diferentes tipos de cultivos ou de tratamento do solo com relação à riqueza que existe nesses prados de biodiversidade, não só Rock Rose, né? Mas tem uma gama muito grande de biodiversidade nesses ambientes. E aí a gente fica aí, né? É, é, longe da espécie, porque ela não é da nossa região, mas entendendo que várias dessas essências também estão em alguma situação de risco, que nem quando a gente pensa nas nascentes. Quando eu penso muito na essência de rock water, né? Que a gente tem ali a água da nascente, como as nossas nascentes em diferentes lugares do mundo estão comprometidas, esses corpos d'água, né? E essa necessidade imediatista de preservação, de conservação dos nossos recursos naturais, né? Deixa eu gastar um pouco meu lado biólogo aqui, né, Cris? Quando a gente foi fazer o passeio da baleia Jubarte lá em Porto Seguro, eu gostei muito, muito, muito do passeio, mas nem foi das baleias, em si, foi da bióloga. A bióloga era tão conservacionista, ela era tão defensora, ela vestiu de um jeito a camiseta, que eu via as baleias, eu ficava emocionada com as baleias e ficava emocionada com a bióloga, do jeito que ela defendia o negócio. Ah, gente, turismo é muito bom, porque estão querendo revogar aí a proibição da caça à baleia, e é o turismo que está conseguindo segurar essa proibição, e ela era fervorosa lá na Defensoria das Baleias, coisa mais linda. bom, muito bom. Tem que E ter essa defensoras. planta, oi, Oi? Aline, essa Oi. planta ainda tem uma síndrome, pelo tipo de flor, ela deve atrair muitos polinizadores aí, principalmente abelha, principalmente abelha, pelo tipo de flor que ela é, viu? Tem, Cris. Acho que um dos principais são os zangões mesmo, são as abelhas. Parece que tem É, uma menor incidência ali de borboletas, mas o principal são as abelhas. O Julian gosta de falar das formigas também, né? Como dispersoras. Então, assim, é uma riqueza, né, Cris? muito legal Ai, o mesmo. botão dela é muito lindo. Essa foto aqui foi a que eu mais gostei. Fiquei encantada. Rajadinho de lilás, de vermelho, sei lá, um vermelho meio... Muito lindo. Essa questão da sensibilidade, né? Só lembrando que quando a planta ela tem a presença dos pelinhos, os tricomas, é essa conexão com o ambiente, né? E como é sensível para uma pessoa que tem episódios de pânico, de terror, ela tá inserida no ambiente, porque, né? Não sei se vocês já passaram por experiências assim, é essa questão de parecer ameaçador.
né? Estar ali ameaçador. Eu me conectei muito com essa fala do Julia. Porque em situações em que eu resgato experiências como essa, a sensação era essa, era que o ambiente em si ele é ameaçador. Então, muitas vezes, aquela pessoa, gente, não necessariamente o Rock Rose vai ser uma essência indicada só em situações pontuais. Por mais que ela não pareça tanto um temperamento como os outros 11 curadores, ela parece mais uma essência circunstancial para momentos pontuais, mas, ao mesmo tempo, esse medo, talvez aí convidando vocês a refletirem comigo pela experiência de atendimento de vocês, esse medo, ele pode vir de muito tempo, um medo silencioso, né, que vai se instaurando no indivíduo. E aí, ó, quando vocês falam dessas irradiações aqui dos botões vermelhos, quando eu li, me trouxe muito essa ideia, assim, é como se esse medo, quando ele é mais antigo e intenso, ele vai se irradiando no indivíduo. Parece que ele está na corrente sanguínea da pessoa, né, está no corpo da pessoa. Esse medo, esse temor, essa dificuldade muitas vezes pode se espelhar no ir para a vida, né, no enfrentar as adversidades e não conseguir avançar. É um medo forte. E aí, só para a gente fechar aqui já, deixa eu ver isso, é o nosso último slide. Perguntas de autorreflexão, que a gente pode trazer tanto para a nossa prática individual quanto para os atendimentos, né? Trabalhos em grupo, que é as perguntas de autorreflexão, em cima daquelas 3 perguntas que a gente fez lá no início da dinâmica, que é como você descreveria, por exemplo, um estado emocional de emergência ou de pânico extremo? Como é para você uma experiência como essa? Né? Quando você já viveu, tem esse repertório aí na sua vida, fica mais fácil você entender como foi. Né? Às vezes para dizer assim, nossa, até minha vista ficou turva, parece que me faltava ar, né? Eu não conseguia encontrar, eu não tinha consciência para mover o meu corpo, né? Para fazer um movimento, eu me senti petrificada. Todas essas formas, né, descritivas que a gente pode trazer em como a gente se sente ou como a pessoa se sente num episódio como esse. Porque vai trazendo a consciência, né? Como eu É fico, como eu me danado, viu? sinto. É danado esse aqui, viu? Você já passou por essa experiência? Se sim, como você se sentiu fisicamente? Ah, meu coração disparou, comecei a ter sudorese, minhas mãos começaram a transpirar, minhas mãos ficaram muito frias. Eu, por exemplo, gente, meu problema danado é a danada das vacinas, né, e do tirar sangue. Eu fico pálida, né, meu corpo esfria, minha pressão baixa muito, pode ter situações em que eu começo a querer desmaiar, ao mesmo tempo que eu sou tomada por um terror, né, como se aquilo, algo horrível fosse acontecer, por mais que mentalmente, né, eu esteja ali em estado mindfulness, eu vou tirar sangue em estado mindfulness. Tipo, olha, é só uma agulha. Eu já passei por essa experiência várias vezes. Da outra vez eu respirei fundo. No final senti, mas terminou tudo bem. Assim que eu saí de dentro do laboratório, eu comecei a me sentir melhor, né? Eu vou resgatando experiências anteriores com clareza. Né? E o autoacolhimento, ó, eu posso virar o meu rosto, eu lembro de relaxar um pouco o meu braço, porque eu começo a contrair, enrijecer o corpo, né? A respirar fundo, para ajudar a regular ali a pressão do meu corpo, né? Uma respiração mais calma. Quais pensamentos vêm quando a pessoa ou você se sente nessa situação de pânico, né? Como é que costuma vir esses pensamentos? A ideia de algo ruim vai acontecer, imaginando sempre o pior cenário possível. Quantos de nós, né, numa situação difícil, não pensa o pior? Coisas que nunca aconteceram e talvez nunca vão acontecer, mas a gente imagina. De um modo geral, como que você lidou com essa experiência? De novo, essa questão, né? Como é que vai resgatando as experiências passadas? Como é que você lidou? Ah, eu tive que ser acudida, eu tive que ser socorrida, eu fui parar no posto de saúde, eu precisei ser medicada. Na hora eu lembrei de alguns exercícios, eu respirei fundo, uma pessoa me ajudou a me acalmar, foi me orientando, me guiando e me trazendo de volta à lucidez, né? Ou como é que foi, né, esse processo? E se usou algum recurso, ferramenta para auxiliar como essa que eu mencionei agora? Uma pessoa, uma respiração consciente, um exercício, uma lembrança, né? Eu vou mentalizando, né? Não, lembrar de respirar, né? Lembrar de como foi as outras experiências, trazer o meu repertório, a minha bagagem de conhecimento sobre, né? E tentar relaxar, porque a gente sabe que é o oposto, o corpo vai enrijecer, a gente vai tensionar, tá? Dependendo de como cada um reage numa situação como essa. E aí o Rock Rose vai atuar como, gente, a partir daqui? Rock Rose vai potencializar
essa força interna, essa coragem. Então, não é pelo conflito com os opostos, só lembrando disso, né? Basta falar que a gente não vai entrar em conflito com os nossos medos, os nossos pânicos, ou tentar camuflar isso, que a gente sabe que isso aí é muito pior, ocultar essas emoções, ou brigar com essas emoções, ou não querer enfrentar elas, né? Mas no primeiro momento, se a gente puder assumir essa postura de abertura investigativa, né? Olhar essa experiência e a partir da ideia do floral aqui, no caso a intervenção com a essência, é potencializar essa coragem interna, essa segurança, essa confiança, essa entrega à orientação interna, né? A orientação do nosso eu superior, a conexão com esses estados mais elevados da nossa alma, nos orientando e guiando ao longo desse processo. Aqui a gente pode dar até aqueles exemplos de heroísmo, né? Quando a pessoa, aquele caso da mãe antigo, não sabia nadar, mas pulou num tanque d'água para salvar um filho. De onde veio essa força, né? De onde vem essa coragem? De uma pessoa que pula na frente de um veículo para salvar um animal ou para fazer um ato heróico. Geralmente, atos heróicos não são atos planejados, né? São atos que vêm de um movimento, do impulso interno, né? Natural, de agir a fim de preservar ou proteger o outro, né? Ou a si, né? Saltar, sair da frente de um veículo, evitar um acidente, né? O instinto, a coragem, o heroísmo, né, que vai trabalhar também esse arquétipo aqui dentro do Rock Rose, tá? Então, a afirmação para nós encerrarmos aqui é: eu enfrento o medo com coragem e determinação, irradiando calma e força em tempos de desafio. É isso, meninas. Tudo bem até aqui? Trouxe informações novas para vocês, ajudou a relembrar? Muito. Muito. Ruth, Jéssica, Zélia, É, ajudou um pouquinho aí, Zélia? Eu tenho que muito ficar. bom. Ajuda, porque não guarda tanta informação, não. Tem que ir reforçando. Uhum. E você gosta muito de planta, né, Zélia? Eu tô olhando pro nome, eu tô aqui torcendo para não falar Júlia. Toda hora eu Eu olho vou aqui a pedir para ela Zélia. mudar. Vou pedir para tirar. Não, só uma observação aqui com você. Jéssica, Hum. Ruth. Por aqui ajudou bastante a relembrar, apesar que essa essência, para mim, né, eu tô muito nela ainda, então eu gosto de estudar e ouvir muito sobre ela, porque fala sobre mim também. Uhum. Fiquei imaginando até o fato de estar em outro país, né, gente? Pegar de forma assim, espelhando na realidade da Jéssica, no caso, vive em Portugal, né? Como deve ser também desafiador para uma pessoa que vai enfrentar outros locais do mundo, outra cultura, outro convívio, outra língua, né? Um floral também muito indicado para quem atender ou trabalhar, né, com brasileiros que moram fora do Brasil. Trabalhei muito Rock Cruise com uma criança que morava fora. É o medo do novo, medo Imagina, você tem que enfrentar o novo todo dia, toda hora, né? o tempo todo, né? É E não, doido. e não tem aquele conforto da tua cultura, da sua língua, né? Do seu, como é que fala? Da sua gastronomia ali, dos símbolos, dos elementos, da temperatura. Pode ser extremamente ameaçador para uma pessoa, né? Ter uma experiência tão oposta, assim, tão nova, né? Ruth, tudo bem aí? E, tudo bem. Doutora Fechou. Ruth, passeadeira. Estava aqui em Paracatu, né? Ó, Tava lá. Minha mãe é de lá. Você Ah, conhece lá? que legal! Você conhece lá? Conheço mais ou menos. Tem um sobrinho que mora lá. Ah, é? Lá é uma beleza. Lá é um calor, Deus me livre. É. vocês deviam ter Mas tava marcado um frio, viu? café, aquelas. Hã? Devia ter marcado um café, Ruth. Você tomou um café com a gente aqui, tomasse um café com a Madá lá em Pois é. Paracatu. Ela não chegou. E a Aparecida falou que estava aqui em Brasília e nem deu um oi. Aí, ó. Vamos marcar uns cafés, assim, ocasionais. Né? Isso. Gente, então é isso. Gratidão pela presença de vocês hoje. Mês que vem a gente vai ter mais uma, tá? Tá bom. Gratidão Agosto, a você por setembro. esse momento, por essa oportunidade. Foi Obrigada. muito bom. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu que Sempre bom. agradeço.